Vamos então orar ao Senhor nosso Deus e pedir com que a sua bênção nos acompanhe. Mais uma aula na sua presença. Oremos. Pai amado, louvamos o teu nome, agradecidos pelo enorme privilégio que temos para juntos estudarmos a tua santa palavra. Espírito de Deus, seja conosco, iluminando-nos nossas mentes, nossos corações, abrindo o nosso entendimento para que assimilemos e absorvamos a tua santa palavra. Não apenas assimilar, mas acima de tudo retê-la em nossas mentes e em nossos corações. Abençoa os irmãos que estão viajando a caminho desse lugar. Abençoa também aqueles que não poderão estar aqui por razões de trabalho, de saúde, de família, por qualquer uma razão extraordinária que sofreram no dia de hoje. Espírito de Deus, nos acompanha poderosamente, fala, ministra, desperta-nos a investigar com profundidade a tua santa palavra. Te agradecemos, entrego a minha vida aos teus cuidados, que tu me ajudes a ministrar a tua palavra com graça, com sabedoria e com autoridade para a tua honra e para a tua glória. Louvamos o teu nome, agradecidos por esta rica oportunidade, no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tome o seu assento. Paz do Senhor, boa noite a todos vocês. Prefeito de gravação, estamos na terceira aula, se não me engano, é a terceira aula da nossa matéria síntese do Antigo Testamento. Essa terceira aula da nossa matéria síntese do Antigo Testamento. Hoje é quinta-feira, 6 de abril do ano de 2023. Para quem não sabe, anote aí. Hoje é o aniversário do Senhor Jesus. Não é 25 de dezembro não, é exatamente hoje, não é? No ano 4 antes de Cristo ele nasceu. 6 de abril do ano 4. Anote aí, é a data do nascimento do Senhor Jesus. Se você não sabia, anote, que é bem interessante. Pouca gente sabe disso e essa data já está comprovada há mais de 15 anos. Vamos lá então, meus irmãos, na nossa página 17. Página 17. Estamos hoje aqui ocupando o templo grande, né, devido a uma atividade que estará sendo feita do outro lado, mas graças a Deus os irmãos aqui são fantásticos em adaptarem o local, né, para estarmos aqui. Quem sabe no futuro, quando este lugar já estiver definitivamente concluído, todo arrumadinho, poderemos, quem sabe, estar aqui, não sei se de forma definitiva ou não, isso aí caberá ao pastor Maurício decidir. Mas vamos lá, página 17, o mundo do Antigo Testamento. Uma parte da aula hoje nós vamos dedicar à questão de bases da geografia bíblica, que é uma matéria que nós vamos estudar no mês de junho, né? Vamos começar o mês de junho, 1º de junho, ou seja, dentro de quase 2 meses, uma matéria que vai impactar, né? Mas já vamos dar uma pequena palhinha sobre esta matéria, porque falar de Antigo e Novo Testamento, somos obrigados a nos remontar à geografia bíblica. Aliás, a história bíblica, ela está entrelaçada com a geografia, né? Então não tem como separar 3 coisas: geografia, história e arqueologia. Então nós vamos trabalhar na aula de hoje uma boa parte na questão da visão da geografia bíblica voltada para o mundo do Antigo Testamento. Vamos lá então na nossa apostila, vamos dar esta abertura para depois fazermos as demais considerações. A história da nação israelita desenvolveu-se em um contexto geográfico específico. Por essa razão, a Bíblia leva a sério a geografia e registra acontecimentos reais ocorridos no tempo e no espaço. A Bíblia não é uma passagem secreta que leva a uma história fictícia, como as crônicas de Nárnia. No entanto, não é simplesmente uma coleção de registros antigos. Também não tenciona ser um jornal ou um manual topográfico. Como a arqueologia, a geografia expande nosso conhecimento do ambiente das narrativas bíblicas e enriquece dessa forma
nossa compreensão de certos textos do Antigo Testamento. O mundo físico do Antigo Testamento era o Oriente Próximo Antigo, conhecido atualmente por Oriente Médio ou às vezes Sudoeste da Ásia. As narrativas do Antigo Testamento abrangem a região da Mesopotâmia a leste, Ásia Menor ou Anatólia ao norte, a região, Sírio-Palestina, a Egito a oeste e a Península Arábica ao sul. Os atuais Irã e Iraque ocupam a maior parte da antiga Mesopotâmia, enquanto a Ásia Menor hoje é denominada Turquia, e a Arábia Saudita controla a maior parte da Península Arábica. Quase 4/5 da história do Antigo Testamento ocorre na área Sírio-Palestina, na costa leste do Mediterrâneo. Esse território nos dias de hoje, já virando a página, inclui Síria, Líbano, Jordânia e Israel. Vamos então fazer algumas importantes considerações dentro da geografia bíblica. Bom, como vocês estão vendo, isto é um mapa. É um mapa de quê ou do quê? Vamos lá. Que tipo de mapa é esse? Alô? Alguém está aqui presente? Mapa mundi. Vamos traduzir em miúdo. Significa o quê? Mapa mundi. Significa o quê? Está apresentando exatamente o quê? Especificamente o quê? O endereço da sua casa, o endereço da minha casa. O que esse mapa está mostrando? Planeta Terra. O planeta Terra. Só por causa disso, irmão Caetano, vou lhe acrescentar 50, tá? O planeta Terra. Vênus, Júpiter, Saturno não pode ser. Nem o endereço da minha ou da sua casa. Deixa eu anotar aqui para não ser injusto com o irmão Caetano. O planeta Terra. Parece uma coisa óbvia, né? Mas temos que interpretar que nós estamos lendo, não é verdade? Ou visualizando. É a visão do planeta Terra. Aqui, exatamente aonde nós estamos, ou aproximadamente aonde nós estamos. Se o mapa ele é um pouco pequeno para sabermos exatamente onde estamos, aonde é que estamos aproximadamente? Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Para baixo um pouquinho. Aqui. Na pontinha, para cá, para cá. Para cá, aonde? Aí. Aqui nesse biquinho. Alguém conhece? Eu acredito que a maioria aqui passou pela escola e estudou, né, essa matéria de geografia. Quem passou por essa matéria na escola? Eu acredito que todos. Não existe nenhuma escola no mundo que não apresente o currículo básico de geografia. Vamos lá. Vamos então refrescar alguns conhecimentos de geografia secular. Já que estamos aqui, como esse biquinho aqui se chama na geografia secular? Mas pastor, estamos estudando Antigo Testamento. Que isso tem a ver? Muita coisa. Tá? Para você entender o Antigo Testamento, temos que entender um pouco o mundo que nos cerca. Esse biquinho aqui, que você identificou como aonde nós estamos, como ele é chamado na geografia secular? Alguém se lembra? Sal? Não. Esse biquinho aqui, que você disse que estamos aqui. E é verdade, nós estamos nesse bico aqui, ó, esse bico. Como é que chama-se esse bico na geografia? Não vai valer ponto, mas é importante você trazer a memória. Como é que chama-se esse biquinho na geografia? Hein? O Golfo do México está aqui. Mas esse bico, como se chama esse biquinho? Península. Só isso? Terra. Parou nisso. Flórida. Existem milhares de península da Flórida. Existem milhares de penínsulas em todo o mundo. É importante deixar claro isso. A península, segundo a geografia, é um pedaço de terra que avança dentro do mar, parecido com o promontório. Não vamos entrar em maiores detalhes, né? Porque existem várias denominações na geografia que são parecidas e algumas são um pouco confusas, né? Ou seja, península e promontório são muito parecidos, mas eu não vou entrar nesses pormenores. Então nós estamos aqui
na península da Flórida. Temos a Península Ibérica, né, onde estão 2 países, Portugal e Espanha. Temos a Península Itálica, onde está a Itália. Temos a Península dos Balcãs, onde estão vários países concentrados, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Grécia, Bulgária e assim por diante. Então, a quantidade de penínsulas que tem no planeta Terra, ela é enorme. Agora, dentro do foco, aquilo que nós acabamos de ler, se você prestou bastante atenção, talvez não, talvez sim, não sei. Quero ver agora quem teve bastante atenção da leitura que procedemos. Se você prestou atenção na leitura que acabamos de fazer, aonde aproximadamente está o cenário da história do Antigo Testamento aqui? Mas aonde? Eu quero que você me dê a aproximação. Eu sei que quem está aqui atrás está com uma pequena desvantagem, mas quem está aqui, pelo menos aqui, esses nossos 3 irmãos, né, com exceção do irmão Dorcino, que está um pouquinho distante, tem algo que identifica aí nesse mapa. Se você olhar com bastante atenção, tem um negocinho ali que chama bem atenção e vai mostrar perfeitamente aonde está o cenário da história do Antigo Testamento. Olhe direitinho esse mapa. Talvez você que está aí atrás vai ter dificuldade, mas quem está aqui na frente, O Egito. um círculo. Ó, a visão do nosso irmão Rodrigo é fenomenal. E olha que eu tenho um defeito, eu tenho um problema de olhos terrível, tanto que eu não posso dirigir. Já quebrei vários para-choques por causa do meu problema de visão, né? E eu à noite eu sou então pior do que nunca. Aqui, ó, estão vendo aqui um círculo branco? Então aqui é o cenário básico da história onde transcorreu o Antigo Testamento. Vamos então ampliar este mapa, mas antes de ampliar esse mapa, vamos identificar aqui as 4 regiões que dominaram a história do mundo do Antigo Testamento: Mesopotâmia, região Sírio-Fenícia, Egito, Península Arábica e Palestina. A palavra Mesopotâmia, isso aqui valeria a pena se você puder anotar, embora eu estou falando, está sendo gravado, mas é interessante. Em algum cantinho aí, de repente nessa página onde estão os mapas, se você puder colocar ao ladinho, né? Por exemplo, Mesopotâmia. O significado da palavra Mesopotâmia é região entre rios. Por quê? São 2 palavras gregas. Meso quer dizer meio entre. Pótamos quer dizer rio. Então, Mesopotâmia, região entre rios. Quais os rios? Tigre e Eufrates. Depois temos a região Sírio-Palestina, que dentro da narrativa bíblica envolve de Dan até Berseba. Dan, né, está no norte, na direção da Síria e do Líbano, né? E Berseba está no sul de Israel, tocando a Arábia Saudita. O Egito começa lá embaixo no país chamado Uganda, pelo menos o rio Nilo, né? E termina na altura do delta do Nilo, ou seja, o Egito é um país que vai do sul ao norte. E temos a Península Arábica e Palestina, que envolve o Golfo de Acaba até o Monte Carmelo. Agora vamos ampliar o mapa e vamos compreender isso de uma outra maneira, de uma maneira mais visualizável. Ok, aqui nós temos a Mesopotâmia. Para entendermos que se trata da região entre rios, aqui está o rio Tigre, ok, e o rio Eufrates. Então esse meiozinho aqui, ele é chamado de Mesopotâmia. A região Sírio-Palestina, aonde ela está? Aqui nós temos a Síria, aqui no cantinho o Líbano, aí entramos em Israel e aí tocamos o início da chamada Arábia. Olha o tamanho do deserto da Arábia, enorme. Mas a região Sírio-Palestina seria basicamente toda esta região. Aí temos o Egito. O Egito está aqui, ok, mas ele começa lá embaixo, mas particularmente o rio Nilo. Se você quiser anotar, o rio Nilo tem uma particularidade que nenhum rio do planeta Terra possui. Ele é o único rio, escute, olha que interessante isso aqui.
Todos os rios do planeta Terra nascem no oeste, desembocam no leste, ou nascem no leste e desembocam no oeste, ou nascem no norte e desembocam no sul. Dê uma olhadinha nisso, é bem interessante. O Nilo é o único rio do planeta Terra que nasce no sul e desemboca no norte. É o único, não existe nenhum outro rio. É fascinante. Só você, se um dia puder fazer uma viagem nos 3.760 quilômetros do Nilo, você vai entender. E é um rio que tem 7 cataratas. Sai lá de Uganda, lá embaixo, no sul da África, e vai subindo. 7 cataratas. Por isso que no passado, o Egito era chamado da terra de 2 planos, ou as 2 terras. Não sei se vocês já viram filmes, novelas ou narrativas históricas que falam que o faraó era o senhor das 2 terras. Já ouviram falar nisso? O senhor das 2 terras, ou seja, do sul e do norte do Egito, tá? Então, na verdade, o norte, dentro do conceito egípcio, era no sul, e o sul era o norte, porque o Nilo desemboca aqui, ó, no delta do Nilo, caindo dentro do mar Mediterrâneo. Aí temos a Península Arábica e Palestina. Essa é a Península Arábica, porque ela envolve o Sinai e o Golfo de Áqaba. Esse aqui é o Golfo de Áqaba. Esse aqui é o Canal de Suez, ou também chamado Golfo de Suez. Anote aqui, a nível da Bíblia, o Mar Vermelho é a conjunção de 2 golfos. O Golfo de Suez, que é esse, e o Golfo de Áqaba, que é esse que está à nossa direita. Tá? Muitos, ao lerem a expressão na Bíblia Mar Vermelho, pensam que se trata unicamente desse cantinho do lado esquerdo. E obviamente na sua Bíblia, no final da sua Bíblia, você vai encontrar algum mapa parecido com este. Dê uma olhadinha se a sua Bíblia, lá não são todas as Bíblias, né? Mas dê uma olhadinha se a sua Bíblia tem um mapa parecido com esse. Então tome um tempinho agora para descobrir se na sua Bíblia tem algum mapa parecido. Talvez tenha, sim, talvez tenha, não. Vamos lá. Quem de vocês tem aí no finalzinho da sua Bíblia um mapa parecido com este? Sim. Sobre o rio, a Mesopotâmia, entre os 2 rios, Tigres E Eufrates. Pergunta, lá no Jardim do Éden, são mencionados os rios também. Esses são os mesmos ou não? Exatamente os mesmos. Com a exceção de 2 que desapareceram. O Pison e o Avilá. Dê uma olhadinha lá. Fala de 4 rios. Isso. Tigre, Eufrates, Pison e Avilá. Avilá onde tem muito ouro, é a terra do ouro. Mas foram feitas várias pesquisas arqueológicas e não se sabe a razão que 2 desses 4 mencionados no livro do Gênesis desapareceram. Então havia um comentário que depois do dilúvio a localização foi mudada. Então, Não. Particularmente o Tigre e o Eufrates não estão exatamente. Provavelmente o dilúvio tenha varrido o Pison e o Avilá. Porque se crê, porque não haviam registros históricos precisos para aquela época, mais de 3.000, 4.000 anos de Cristo. Possivelmente eram rios pequenos, de curta extensão e de pouca profundidade. Então é nada mais que normal que o excesso gigantesco das águas do dilúvio tenha soterrado o caudal, o cauce desses 2 rios, enquanto que o Tigre e o Eufrates são monstruosos. Eu já naveguei nos 2 rios, né? O Eufrates, são 2.760 quilômetros, é um monstro de um rio. E o Eufrates são aproximadamente 2.480 quilômetros. Eu levei um mês para conhecer os 2 rios, é uma coisa assim fantástico, e é exatamente a descrição que a Bíblia dá. Essa aqui é uma região, tá, entre o Irã e o Iraque. Tudo que você planta ali cresce, é uma fertilidade tremenda. Nos cantos, tanto aqui como aqui, é deserto, rocha, montanha, areia, é uma secura, uma sequidade extrema. Mas no meio é impressionante, é um jardim regado. Daí entendemos que o Éden definitivamente
ele foi estabelecido em algum lugar nesta região. Não se sabe exatamente aonde estava o Jardim do Éden, mas provavelmente dentro deste eixo, antes de chegar à cidade de Babilônia, que hoje é Bagdá. Lembre-se que esse mapa é do mundo dos patriarcas e, consequentemente, os nomes mudaram com o passar do tempo. Então, a cidade de Babilônia hoje não existe. Existe com o nome de Bagdá. Já outras cidades mantiveram o seu nome, como Ur, tem o mesmo nome, Nippur, Lagas, Mari, Terga, Assur. Várias cidades mantiveram os seus nomes antigos. Outras mudaram drasticamente. Não, perfeito. É importante também deixar claro que, de acordo com o que nós falamos aqui, a Ásia Menor, ou a Anatólia, ela está aqui, ó, que ela é também conhecida como Reino dos Eteus, que hoje é a atual Turquia. Então aqui temos o Irã e temos o Iraque. Temos o deserto da Arábia, que corresponde ao atual território da Arábia Saudita. Temos o Golfo Pérsico, que era no passado chamado de Mar Baixo. E lembrando que na Bíblia você nunca, guarde isso na medida do possível, nunca vai encontrar a expressão Mar Mediterrâneo. Nunca. Vai encontrar Mar Grande ou Mar Alto. Muito interessante. A mesma coisa, o Mar Morto, que é o ponto hidrográfico, né, de altíssima salinidade. Você não vai encontrar na Bíblia o nome Mar Morto, senão Mar Salgado ou Mar de Refidim. Tá? São nomes que temos que aos pouquinhos, né? Claro, a gente vai identificar isso melhor quando estudarmos a matéria de geografia bíblica. Por isso que a aula de hoje ela vai se dedicar com uma espécie de uma preview. Vamos lá, na página seguinte, Mesopotâmia. Você está vendo aí um mapa? Tá? Todos estão vendo aí na apostila o mapa da Mesopotâmia? Então essa mesma Mesopotâmia que você está vendo de uma maneira mais ampliada, está aí reduzida, só para você ligar as conexões. O norte da Mesopotâmia foi o lugar originário dos israelitas, pois os patriarcas hebreus viveram na região de Arã, em Pad-Arã, entre o rio Tigre e Eufrates. Vamos entender a trajetória de Abraão. Abraão sai daqui, ó, de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus hoje é a cidade de Ur El Ahai, no país chamado Kuwait, ou Kuwait. Já estive lá e impressionante, parece que o tempo parou. Parece que você chega em algum lugar de Ur, parece que você está em 3, 4, 5 mil antes de Cristo. Tem um avanço da tecnologia? Tem. Mas há regiões na periferia de Ur que parece que você está estancado, parado, paralisado no tempo. Então Abraão saiu daqui e fez uma caminhada até a região de Arã, que está aqui, ó, na região de Pad-Arã. A cidade de Arã, ela está aproximadamente aqui neste meio. Abraão ficou aqui 25 anos. Diz a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 11, quando seu pai morreu, Deus voltou a falar com Abraão e fortaleceu a sua promessa. Lembre-se que ele sai de Ur com o nome de Abrão. Depois que seu pai morre, e depois de 25 anos Deus volta a fortalecer a promessa que fez a ele, ele se move até Canaã, que é a região atual da Palestina ou de Israel, com os países que estão dentro desta faixa bem estreitinha. Alguém se lembra o nome do pai de Abraão? Não? Terá. Terá. A tradução do nome Terá quer dizer cabra selvagem, não cabra da peste. Cabra selvagem. Acredita-se que Terá tinha esse nome porque ele era um líder tribal de grande voracidade, de uma certa selvageria, de uma certa agressividade. Lembre-se que Abrão, Terá, Naor, que foi o seu irmão, não eram hebreus, eram caldeus. Era o povo mais idólatra daquela ocasião. Só os caldeus
segundo a história, adoravam mais de 1.785 deuses. Ganhavam de goleada dos egípcios, que eram 1.587 deuses. Então lembre-se que Abrão nunca tinha ouvido falar do eterno Deus. Tanto que quando Deus chama Abrão, foi um choque. E Deus se revela a Abrão, não vou entrar nos detalhes, isso seria a profundidade do estudo do Antigo Testamento. Deus se revela a Abrão por 3 nomes que ele não se revelou a ninguém, a nenhum outro personagem da Bíblia, como o Deus Todo-Poderoso, não é? O Deus Altíssimo e o Deus Eterno. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elyon, o Deus Altíssimo, e El Olam, o Deus Eterno. Aí você vai me perguntar, por que isso? Porque Deus teve essa necessidade de se revelar em 3 nomes diferentes, porque eram as 3 situações que Abraão precisava conhecer deste Deus que era até então desconhecido. No momento que ele trava um relacionamento com este Deus, que para ele era completamente estranho, né? O seu nome, no transcurso da história, passa a ser mudado de Abrão para Abraão. Alguém se lembra o significado do nome Abrão? Já falamos aqui em sala de aula. Abrão. Eu creio que alguém anotou. Se alguém não anotou, aí deu uma zebrinha. Não, é o contrário. Abraão seria pai de multidões. Mas e Abrão, sem os 2 As, com um só A? Ninguém se lembra? Estou querendo dar pontinho, gente. Ou vocês não querem mais pontos? Eu paro por aqui. Não? Anote aí. Abrão, pai das alturas. Alguém anotou isso em algum lugar, tenho certeza. Pai das alturas. Abraão, pai das multidões, pai de nações, etc. Mas Abrão, com um A, é pai das alturas. Perfeito. Vamos então avançar? Ô, pastor, só uma pergunta. Por favor. Dizem que a palavra hebreu se originou na travessia de Abraão do rio, ou não? Não, é baseado na tradução de um dos descendentes de Abrão, por nome de Eber. Eber. Isso é importante deixar claro, tá? Um dos descendentes de Abraão foi Eber. E de Eber veio o nome hebreu. Há uma versão que fala sobre a travessia, mas ela não é muito aceita por causa da mudança idiomática. Porque lembre-se que Abraão ou Abrão não falava o hebraico, ele falava o semítico ou ugarita, que era baseado naquela escrita chamada cuneiforme, um idioma que inclusive até está desconhecido, não se fala mais. Em tribos do interior do Kuwait, eu encontrei alguns descendentes quase que indiretos de Abraão e falam um dialeto parecido com a da língua cuneiforme ou da escrita cuneiforme, mas o hebraico, acredita-se que depois que Abraão chegou em Canaã, o hebraico se tornou a língua universal, pelo menos daquela região, ou até mesmo na época da Torre de Babel, seria um idioma parecido com o hebraico, não o hebraico necessariamente. É bem interessante quando você faz o estudo das descendências dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e aí você vai começar a conhecer os troncos linguísticos, que é uma salada. Deus definitivamente decidiu fazer uma salada de idiomas, começando ali em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel. Vamos então mais adiante. Ásia Menor ou Anatólia, você está vendo aí, né? Tem um vermelhão grande. É uma região montanhosa com solo rico e clima mediterrâneo a oeste e sul, um planalto central árido e estéril e montanhas altas a leste próximas à Armênia, riqueza de minérios nas cadeias montanhosas centrais fornecia aos habitantes recursos para comércio com o restante do antigo Oriente Médio. Então aí você está vendo
a península da Anatólia, que é conhecida hoje como Turquia, e no passado era também conhecida como Ásia Menor ou Reino dos Eteus. Depois temos a região Sírio-Palestina, constitui a ligação terrestre entre os continentes da África e da Ásia. Os arameus ocuparam as regiões interiores Sírio-Fenícia durante o período do Antigo Testamento. A região da Palestina, o Canaã, era a terra prometida pela aliança aos hebreus. Então aqui, esta região aqui era conhecida no tempo do Antigo Testamento de terra prometida ou terra de Canaã. No Novo Testamento muda o nome, passa a se chamar Palestina. O nome Palestina é derivado de uma região aqui nesta parte do litoral do Mediterrâneo, que teve o nome no passado de Filistia, tá? Da onde vieram os filisteus. Então, do nome Filistia se origina a expressão Palestina, que domina toda a área da terra de Canaã ou terra prometida no Antigo Testamento. Então, na geografia bíblica, nós vamos estudar que no Antigo Testamento essa região aqui era chamada de Canaã ou terra prometida, e no Novo Testamento muda de nome, muda para Palestina. Virando a página, Egito. O Egito antigo era dividido em Reino do Alto Egito, ao longo da estreita faixa do vale do rio ao sul, e Reino do Baixo Egito, basicamente a área do delta do norte. Então aqui é o Baixo Egito e o Alto Egito está aqui. O Egito é o maior rio do planeta Terra em extensão. Presta atenção. O Nilo é o maior rio do planeta Terra em extensão, 4.760 quilômetros. O Amazonas é o maior rio em volume d'água. Conheci os dois rios e é uma loucura, né? Tanto você navegar no Nilo, que é uma viagem louca, né? Porque você vai se deparar com 7 cataratas, com 7 cachoeiras e altas, né? Com mais de 50 metros de altura. E outra viagem é também muito louca, é você viajar por toda a extensão do rio Amazonas, que nasce lá no cantinho, na fronteira com o Equador e o Peru, com o nome de Solimões. Ele viaja 280 quilômetros até entrar dentro do Brasil. Quando entra no Brasil, né, na confluência da fronteira entre Equador e Peru, aí ele muda o nome para Amazonas. E aí ele vai aumentando de largura e vai ganhando os seus afluentes, como Madeira e pelo menos mais 23 outros diferentes afluentes do Amazonas. Então anotou? O Amazonas é o maior rio em volume de água. Agora, em extensão, em comprimento, sem dúvida, é o rio Nilo. Península Arábica. Aí você vê na ilustração aqui da apostila, ela bem destacada, né? É um planalto enorme. A terra é em grande parte desértica, dunas de areia e campos de lava, cercados por orlas marítimas relativamente férteis. A península é dividida em 3 regiões: o nordeste, chamado Arábia de Pedra; 2, o deserto da Arábia ao norte, e na região central; 3, a faixa litorânea sul, chamada Arábia Afortunada. Então você está vendo aqui no mapa uma boa parte da Arábia, mostrando o seu deserto. Isso aqui é altamente vasto, tem em torno de 800 quilômetros quadrados de diâmetro, ou um pouquinho mais, quase beirando a 1.100. É muito grande, e a afluência de turismo aqui é simplesmente monstruosa. Então, geralmente, quando são feitas estas caravanas no Oriente Médio, estranhamente pouco se visita esta área, porque é um desertão, mas deveria e vale a pena conhecer esta área, desde que você tenha um bom guia, uma boa provisão de comida, de água, porque a proximidade de cidades aqui é muito extensa, ou seja, uma cidade para outra tendem a ter uma distância de mais de 400 quilômetros.
Ou seja, você abastece o seu carro numa cidade e vai ter um posto de gasolina de 300 a 400 quilômetros à frente. Então é bem interessante. Por isso que a afluência de turismo aqui não é muito intensa, porque é um tremendo vazio, tremendo deserto em comparação ao Saara. O Saara é enorme, mas pelo menos tem mais quantidade de cidades e de recursos para os turistas conhecerem melhor a sua extensão. Aí nós temos Palestina. Recebeu este nome por causa dos filisteus, como já vimos falado, que se instalaram ao longo da costa do Mediterrâneo por volta de 1300 a 1200 a.C. Antes das migrações filisteias, a região se chamava Canaã. Esse termo significa terra da púrpura e provavelmente originou-se da tintura produzida por moluscos muricídeos encontrados em abundância ao longo da costa. Então, estas 6 regiões que você está vendo nestas 2 páginas, elas são de grande importância para entender o pano de fundo da geografia do Antigo Testamento. Vamos voltar alguns slides para trás, para nós termos a visão do Pentateuco. Já falamos, né, que o Pentateuco, o que é o Pentateuco, irmãos? Meteu um branco na minha memória. Acho que eu tomei hoje um café um pouco forte e lavou a minha memória. Pentateuco, o que quer dizer esse nome? Alguém está sussurrando lá fora, não estou conseguindo ouvir. Alô? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Sem olhar para a Bíblia, sem olhar para a apostila. Vamos lá. Quais são eles? Só o irmão Dorcino que está puxando o carro. O restante está... Estou quase parando. Só o irmão Dorcino. Vamos lá. Quais são os 5 livros primeiros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Depois de Deuteronômio vem o quê? Números. Falei, vamos em ordem. Os 5 primeiros livros, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ei, meus irmãos, está vendo algum problema? Não. Está faltando o quê? Adrenalina, café, cafeína. O que está faltando? Cama, chuveiro, pastor. Você não sabe como eu estou quebrado. Faltando oferecer ponto. Está faltando. Será que vocês são movidos à propina? Eu estou percebendo que vocês são propineiros. Lula tem que conhecer vocês. Meu Deus, com todo respeito. Vamos lá, gente. Gênesis, depois Êxodo, depois e depois, aleluia, glória a Deus. E depois de Deuteronômio, e depois de Josué, e depois de Juízes. Oh, que coisa! Olha, eu acho que vou ter que fazer uma provinha de todos os livros da Bíblia em ordem. Já pensei nisso, gente. Faz só assim para contar primeiro. Tem até musiquinha de escola dominical, vocês já ouviram? As crianças aprendem numa beleza, cantam de Gênesis Apocalipse brincando. Acho que a gente vai ter que aprender essa musiquinha. Eu vou trazer um MP3, né, para nós ouvirmos, para a gente decorar. De repente, uma dessas provinhas aí, vou dar para vocês memorizarem os 66 livros da Bíblia. Mas até então, enquanto isso, vamos então entender isso aqui, que o Pentateuco no Novo Testamento ele tem 5 nomes. Ele é chamado de livro da lei, pelo menos Gálatas 3:10 nos deixa claro. Livro de Moisés, Marcos 12:26. Lei, Mateus 12:5, Lucas 16:16 e João 7:19. Assim Jesus ensina. Lei de Moisés, basicamente é Jesus, né? Com exceção de Paulo no ponto 1. Lei de Moisés, Lucas 2:22, João 7:23, lei do Senhor, Lucas 2:23, 24. Assim era conhecido, ou é chamado no Novo Testamento, o Pentateuco. Aí nós temos a autoria do Pentateuco. Isso aqui é bem curioso.
há uma visão ortodoxa, ou seja, uma visão bem tradicional da autoria mosaica, ou seja, que definitivamente Moisés é o autor dos 5 livros. Mas com o passar dos séculos, é normal que o homem, o teólogo, o filósofo, o ser humano, decide questionar esta autoria. E aí nós temos 4 teorias que refutam, que rejeitam, que questionam a autoria mosaica, ou seja, a autoria por parte de Moisés. Temos o racionalismo estabelecido no século XVI pelo filósofo e matemático René Descartes, tá? René Descartes, ele é o famoso autor daquela frase: ego existem ego sum. Penso, logo existo. Alguém já ouviu falar dessa frase? Sim. Penso, logo existo. Essa frase foi estabelecida ou preconizada por René Descartes no século XVI. Ele era matemático e filósofo. Depois, no século XVIII, na Inglaterra, um filósofo chamado John Locke. John Locke questiona a autoria do Pentateuco. Depois do século XIX, XX e XXI, temos 2 teorias muito fortes. Uma delas é o deísmo, que está ligado ao liberalismo. E a quarta, que não tem um nome específico, diz que Deus não se revela. Então essas são as 4 teorias que questionam ou que refutam a autoria de Moisés dos 5 primeiros livros da Bíblia. Aí temos a teoria documentária, outra teoria complicada. Essa teoria, ela nega a revelação sobrenatural. Eles não creem que Moisés tenha recebido o sobrenatural sobre ele, porque vamos partir do princípio que a criação do planeta Terra, do universo, claro, Moisés não poderia estar presente, porque isso ocorreu há milhões de anos. Nem mesmo as narrativas tão detalhadas dos patriarcas, apesar de que apareceram com o passar do tempo documentação muito farta, mas a teoria documentária, ela trabalha com isso. Número 1, ela nega a revelação sobrenatural. 2, nega a doutrina da inspiração. 3, o Antigo Testamento é o resultado de experiências religiosas dos judeus. Segundo essa mesma teoria, o Antigo Testamento é a união de vários documentos editados em seu formato final no pós-exílio, ou seja, depois, do exílio babilônico. E quem foram os 2 homens que trabalharam em cima da teoria documentária? Julius Wellhausen e Gerhard von Rade, ambos alemães. Eles bateram pesado isso no século XIX, início do século XX, e acredite, várias faculdades do planeta Terra ainda são adeptas à teoria documentária, negando, claro, a revelação sobrenatural do Antigo Testamento. Temos os documentos, ou os papéis, como queiram, que dão base para esta teoria documentária. O documento GEDP, que é o documento sustentado pelos testemunhas de Jeová, também conhecido como documento J, datada de 950 ou 850 a.C. Depois o documento E, conhecido como Eloísta, datado de 850 ou 750 a.C. Depois o documento D, conhecido como documento deuteronomista, datado de 650 a.C. E o documento P, também chamado de sacerdotal, de uma dessas 2 datas, 525 ou 650 a.C. Ou seja, esses documentos sustentam esta teoria, querendo provar que Moisés não foi o autor dos 5 livros. Avaliação crítica da teoria documentária. Olha só, preste atenção, isso aqui é interessante e convence as pessoas que não têm fé. Não prova a não autoria de Moisés. Não há concordância entre os adeptos. Anula a credibilidade do Pentateuco. Retira seu caráter normativo. Invalida o esforço da composição.
Não há evidências históricas da teoria, considera o autor mal intencionado, nega a intervenção de Deus, nega a revelação especial. Se você analisar com atenção, parece que essa teoria ela se autocontradis dentro dela mesma. Ao mesmo tempo que ela diz não, em alguns pontos ela diz sim. É uma teoria bastante confusa, porém muito fortemente sustentada até nos dias de hoje. Agora nós temos a nossa teoria, as evidências da autoria mosaica. Na verdade, teoria são possibilidades não de todo provadas. Então nós temos agora evidências. Estas sim podem ser bem provadas. Aí temos as evidências internas que Moisés é de fato o autor do Pentateuco. Número 1, Deus manda Moisés escrever, está lá em Êxodo 17:14. 2, Moisés e o livro da aliança, Êxodo 24:4-8. 3, Moisés escreveu a caminhada, Êxodo 33:2. Moisés é o escritor, Êxodo 31:9-24. Irmãos, para mim particularmente, se a Bíblia registra que Moisés é o escritor, já está para mim o suficiente. Ou cremos no livro como a escritura sagrada é a palavra de Deus, ou não cremos. Quem está me entendendo, gente? Ainda que eu entenda que há cristãos que querem mais evidências. Para mim a evidência número 4 é suficiente, mas talvez para você ou para outros quer muito mais evidências, compreende? Então o que a Bíblia para mim me diz já está dito, e não há dificuldade de eu interpretar Êxodo 31:9 e Êxodo 31:24. Número 5, foi testemunha ocular, está lá em Números 11:7-8. 6, conheci o Egito e o percurso do Êxodo. Lembra-se que Moisés foi príncipe do Egito. A carta aos Hebreus diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quem já leu isso na carta aos Hebreus? Ele foi preparado para ser o sucessor do faraó Sete I. Já se sabe quem foi o faraó, não é? Do tempo de Moisés, quando ele foi adotado, não é? Pela filha do faraó, e o nome deste faraó, segundo a história, chamava-se Sete I, né? E o seu irmão adotivo, que tornou um sucessor de Sete I, foi Ramsés II, o Grande, porque existiram 4 Ramsés na altura daquela dinastia dos faraós egípcios, né? Mas o de Moisés, o irmão adotivo de Moisés, está identificado na história como Ramsés II. No Museu do Cairo, né, estão muitos documentos que provam a existência, né, de Ramsés. Interessante, né? De 7, mas só existe um documento em uma estela, né, em uma pedrinha escrita em hieroglifo egípcio, encontrado em 1926, que registra o nome El Abayan Al-Moshe, ou seja, o homem que se chamava tirado das águas, Moisés. É o único registro que a história tem em uma pedra do nome de Moisés, que também para mim é o suficiente, uma vez que a Bíblia revela a existência de Moisés, mas o nome Moshe está registrado nessa pedrinha escrito em hieroglifos. Número 7, Moisés teve tempo o suficiente para escrevê-lo. Quantos anos de vida Moisés teve? Alguém se lembra? Alô? 120. Agora observe aqui. 40 anos ele esteve no Egito. 40 anos esteve no deserto de Midian. E 40 anos trafegou no deserto do Sinai. Quer anotar? Muito interessante. A vida de Moisés era dividida em 3 etapas iguais de 40. Primeira etapa de 40 no Egito, sendo treinado para ser príncipe do Egito, e assim ele o foi, mas o objetivo é ser faraó, ou seja, suceder ao faraó, que não era uma regra
plausível na época, porque várias documentações indicam que Sete tinha um preferido, embora não aponte para Moshe ou para Moisés. O correto, pela linha dinástica, seria Ramsés, mas vários documentos indicam que Sete tinha uma preferência muito particular por um dos seus filhos. Só não revela a documentação quem é esse seu filho, mas lendo a Bíblia entendemos que esta preferência estaria recaindo sobre a pessoa de Moisés. O segundo período dos 40 anos foi quando ele passou em Midian, conheceu Jetro e se casou com Ziporá. Com Ziporá, né, a sua primeira esposa. Porque a Bíblia fala que Moisés teve duas esposas. Alguém se lembra disso? A primeira foi Ziporá. E qual foi o nome da segunda? Silêncio no tribunal. Que silêncio? Que sepulcro esse silêncio? Ketura. Não. Ketura está ligada com Abraão. É verdade. Ninguém se lembra? 75 pontinhos eu quero dar. Olha aí. Se não for a isenção da prova de síntese do Antigo. Vamos lá. Nome da segunda mulher de Moisés, papai do céu. O Rodrigo até coçou a cabeça. Vou negociar bonito agora. Pode usar. Sem Google. Sem Google. Ó, o Google está aqui dentro dessa caixa pensante, chamado cérebro. Ó. Deixa Deus usar os seus 1.560 centímetros cúbicos. Aqui dentro tem 1.560 centímetros cúbicos de massa. Bem abençoada. Ninguém se lembra? Irmãos, como é que vocês não conseguem se lembrar do nome da segunda mulher de Moisés? Papai do céu. Dou-lhe uma. Pim-pom. Dou-lhe duas. Eu vou até escrever. Pim-pom. 3. A mulher cuxita. A Bíblia não fala o nome dela, mas a identifica como mulher cuxita. Não, aí não vale. Claro que vale, está na Bíblia. Se está na Bíblia, está válido. Ou não, irmãos? Mulher, mas só pediu o nome. Nome é uma forma de uma identificar. referência. Falou certíssimo. A referência pode ser um nome próprio ou uma terminologia. Alô? Estamos falando em linguagem teológica. Vamos pensar teologicamente. Anotou? A mulher cuxita. O nome próprio não é identificado, mas é a mulher cuxita. Cuxi, mulher cuxita, está ligado em que país? Pelo menos 75 eu quero dar. Pronto. Coxinha não, por favor. Eu sei que você está com um desespero para comer no planeta. Em 7 minutos você vai comer, calma. Cuxi, cuxita, está ligado a qual país? Etiópia? Oi, irmão Geraldo! Rapaz, peraí. 7,5. Esse homem vai se assustar no final da nota dele. É 6 de cima a baixo. Parabéns, irmão Geraldo. Obrigado. Meu Deus, Geraldo. 75. Anote aí. Mulher cuxita, mulher etíope. Era uma senhora de cor. Daí houve murmuração por causa da mulher cuxita. Observaram esse texto? O povo murmurou: Moisés está com uma cuxita. Ou seja, o judeu é racista. Essa é a verdade. Eu sou judeu, eu sei disso. Até os judeus brancos têm racismo conosco, que somos judeus morenos, né, que somos sefaraditas, né, como um judeu daqueles de chapéu preto, trancinha, me olha de cima a baixo, ele diz Hatubahai. Habutahai em hebraico quer dizer lixo. E é interessante. O cara só teria que ter a trouxinha. Não, teria que ser a sua cor. Ah, é? Essa cor que eu sou aqui é só lixo. E os negros, que são os ardinos, atahaburi, lixo duplo. Sério, gente? Não, vocês não sabem. Há um racismo pesado entre os 3 tipos de judeus, mas é pesado, é uma coisa assim que não dá para acreditar. Só você convivendo com eles você vai descobrir. O judeu religioso é muito racista. Mas aí a Arca da Aliança disse que foi para lá, pro lixo, então? Entendeu? É irônico, né? É irônico. Os mais rejeitados, ou um dos mais rejeitados, Deus deu o privilégio de guardarem a Arca da Aliança por mais de 2000 anos.
E há 10 anos, eu já bati nessa tecla e falo de novo, ela foi levada do sul da Etiópia secretamente, né, pelos judeus etíopes, e está lá no subterrâneo de Jerusalém, aguardando o momento de ser introduzida no momento da reconstrução do terceiro templo. Muito interessante isso. Vamos avançar. Ô pastor, Sim. eles falam que na Etiópia tem muito judeu, né? É a quarta população do planeta Terra em números de judeus. A primeira é aqui, nos Estados Unidos. A segunda é da República Argentina, terra de nosso querido hermano Damián. São 875 mil judeus. O quarto país, acredite que é uma ironia, Alemanha, 610 mil judeus. Etiópia, 475 mil judeus. Nosso querido Brasil não passa de 178 mil judeus, embora no tempo do presidente Getúlio Dornelles Vargas chegou a ter 380 a 400 mil judeus. Aí você vai descobrir na história do Brasil porque o governo de Getúlio Dornelles Vargas entre 1930 a 1945 foi tão próspero espiritualmente, economicamente, em todos os sentidos, porque o Brasil abriu os braços para receber o povo de Israel. E aí quando entra o presidente Eurico Gaspar Dutra, ele expulsa praticamente metade dos judeus do Brasil, e o Brasil... A promessa de Abraão é válida até o dia de hoje. O que diz a promessa que Deus fez a Abraão? Alguém se lembra? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tenta descobrir, você vai descobrir agora, que eu vou te dizer já a dica. Porque existe só um único país na Europa que ficou neutro nas duas grandes guerras mundiais. Qual a razão? Alguém se lembra? Tem um paizinho pequenininho no centro da Europa. A Europa ficou de cabeça para baixo da Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas só teve um único país que ficou neutro, completamente isolado. Nunca recebeu nenhuma tropa dos estrangeiros que arrasaram com as duas guerras mundiais dentro da Europa. Alguém se lembra? Qual é esse país? Alguém suspeita? Suécia. Suíça, ao lado da Áustria, fronteira com a França. Por quê? Porque os suíços abraçaram os judeus. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Não houve nada em solo suíço. Neutro, completamente neutro. Quando Hitler invade Varsóvia, Polônia, em 1º de setembro de 1939, os suíços entraram em parafuso. Hitler vai nos invadir, mas diz a história que nevou profusamente, abundantemente. A Suíça ficou coberta por um manto de neve por meses e meses e meses e meses. Ninguém sabe explicar o porquê. Eu sei, a mão de Deus sobre a Suíça, até que Hitler desistiu de invadir a Suíça. E algo parecido aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A mão de Deus sobre as nações que abençoam Israel é indubitável. Que pena, falo com muita tristeza, que pena que o Brasil está perdendo essa proteção, porque se vocês acompanham a política hoje no Brasil, o PT até está para expulsar o embaixador israelense de Brasília. Alguém está sabendo disso? O PT está para expulsar a qualquer momento e fechar a embaixada de Israel em Brasília. Alguém está sabendo que o presidente Biden também vai quebrar relações diplomáticas com o Estado de Israel? Alguém está sabendo disso? Não, isso não sai na imprensa. Então Brasil e Estados Unidos estão passando alto risco da sua segurança interna, tanto física, econômica como espiritual. Damián. Não, você já respondeu. Perfeito? Vocês entenderam então a proteção de Deus sobre as nações do mundo, por alguma razão, pela promessa de Abraão, está vinculada com a proteção sobre os israelitas. Evidências da autoria mosaica. Então essas são as evidências externas, são 3. No livro de Josué, Moisés é tido como autor do Pentateuco, Josué 1:7-8. Em Juízes, Moisés é o autor do Pentateuco, Juízes 3:4. E as referências nos livros históricos, como os 2 livros de Reis, Esdras e Neemias, deixam bem claro que Moisés é o autor, não é? Sem dúvida nenhuma, do Pentateuco. Vamos lá. Temos as evidências do Novo Testamento. Cristo cita Moisés como seu autor, a circuncisão é a lei de Moisés, e temos outras referências espalhadas
no Novo Testamento, como no livro de Atos, Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta a Paulo e até mesmo o livro do Apocalipse. Depois do recreio, depois dos comerciais, vamos conhecer a estrutura do Antigo Testamento, conceitos essenciais para a sua compreensão, tá? Depois essa parte nós já passamos, vamos fazer uma viagem bem rápida sobre cada um dos livros do Antigo Testamento. É definitivamente o livro de Gênesis o mais difícil. Vamos conhecer as linhagens de Adão. Isso aqui é bem interessante, tá? O contexto do dilúvio, a cronologia do dilúvio, a confusão das línguas, a era patriarcal, a peregrinação de Abraão. É muito rico estudar o Antigo Testamento, porque é pura história. A genealogia, a árvore genealógica de Abraão, que é super interessante. Daí vem a promessa de Jesus Cristo. Aí conhecemos a família de Abraão, que é uma salada impressionante, mas aí surge Jesus, certo? Ou seja, a linhagem de Jesus, o Êxodo e vários outros detalhes que hoje, obviamente, por causa do tempo, não teremos condições de estudá-la, mas estamos fazendo uma rápida viagem dentro da parte mais complexa da Bíblia, que sem dúvida nenhuma é o Antigo Testamento. Alguma pergunta até o momento? Eu tenho, pastor. Por favor. Desculpa, é só eu, né? Por favor, não. Se Se ninguém fala, o Damião vai falar, pastor Edson vai falar, irmão Dorcino vai gritar, então... Pastor, é o seguinte, só relembrando, então, depois do exílio da Babilônia, ok? Esdras foi responsável de compilar fazer a parte do cano, certo? Exato, com a ajuda de Neemias, né? Embora a parte de Neemias foi mais administrativa e a parte de Esdras foi espiritual e literária. Então, quando Nabucodonosor vai e destrói tudo, como é que foi preservado os escritos, né? Há duas teorias. Primeira teoria, que ela é muito bem aceita, que é baseada nas profecias. Preste atenção se quiserem anotar, essa pergunta do Damião é bem interessante, né? De todas as profecias do Antigo Testamento, anote isso, é bem interessante. De todas as profecias do Antigo Testamento, há muitas, dezenas. Mas a destruição de Judá, preste atenção, a destruição de Judá, o cativeiro dos babilônios sobre Judá, foi profetizada com uma distância de mais de 120 anos. Em outras palavras, os profetas que mais falaram, mais profetizaram sobre a destruição de Jerusalém e de Judá foram Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, 200 anos antes, traçou de 3 a 4 profecias de formato indireto sobre a destruição de Judá, mas os que falaram detalhes, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Anote, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Os três se conheceram e os três chegaram ao acordo que Deus estava orientando a nação ou a se arrepender para que não viesse o mal, ou a se precaver e se proteger e se prevenir. Claro, a nação não se arrependeu, mas os homens tementes a Deus, dentre eles os copistas, entenderam a revelação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, aqui temos a primeira teoria. Estes copistas tementes a Deus decidiram fazer cópias e mais cópias e mais cópias dos livros do Antigo Testamento que até então estavam escritos ou traduzidos, para que eles pudessem ser preservados na iminente invasão dos babilônios. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, Nabucodonosor, por alguma razão, respeitou a preservação desta farta documentação. Pode não ter respeitado o templo, os seus utensílios e as demais outras coisas que ele encontrou no seu caminho, mas acredita-se, baseado nessa segunda teoria,
que Nabucodonosor tenha respeitado em preservar estes documentos e não os destruiu. Se alguém me pergunta qual das duas teorias eu abraço, a primeira. A primeira ela é muito mais forte, ainda que não descartamos a possibilidade, porque há documentos que provam que Nabucodonosor teve um certo respeito pelos registros dos judeus. Não se sabe quantos e quais foram esses registros ou documentos que Nabucodonosor decidiu preservá-los, porque o templo era um lugar não apenas de adoração, mas todo o acervo literário escrito estava dentro do templo. É impressionante, né? Quando você for a Jerusalém, você procure o monte do templo e você vai encontrar lá no cantinho onde está a mesquita de Omar resíduos do templo de Jerusalém que foram encontrados, e é sobre esta área que será levantado o terceiro templo. Mais uma perguntinha para passarmos ao nosso intervalo? Não? Então vamos então passar o nosso intervalo, orarmos ao Senhor agradecendo esta primeira parte. Coloque-se por gentileza de pé e vamos agradecê-lo, e aí voltamos em 15 minutinhos. Senhor Deus, agradecemos a Ti por esta primeira parte desta linda viagem que estamos fazendo em conhecer a profundidade do Antigo Testamento. Continua nos falando, nos ministrando, abrindo as nossas mentes e corações para entrarmos fundo na investigação da Tua Palavra e na visão tão linda desta parte tão complexa da Tua Sagrada Escritura. Continua abençoando a cada um de nós, ao pastor Maurício e família que não puderam estar hoje conosco. Ser com eles, dando-lhes a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção. Obrigado, oramos agradecidos, no poderoso nome de Jesus. 15 minutos e estamos de volta. Perfeito. Vamos então conhecer agora a estrutura do Antigo Testamento, né? Nós precisamos dar este avanço. Na próxima aula nós vamos então entrar de cabeça na história de Israel. Nós vamos conhecer, claro, não podemos falar de história se não tivermos uma visão da estrutura do Antigo Testamento, né? Um aluno de uma outra turma até pensava que era tabela periódica. Lembra um pouquinho, né? Lembra, né? Levemente a disposição da tabela periódica. Se você olhar com atenção, essa aqui é a linha do tempo, ok? É a linha do tempo. E aí agora você vai descobrir aqui de melhor forma, ó. O amarelo fala de 5, os livros do Pentateuco. 12 são os livros históricos. 5 são os livros poéticos e sapienciais. Pastor, sapienciais, tá ligado com sapo? Não, vem da palavra latina sapientia, que quer dizer, alguém sabe o que quer dizer sapientia? Você não é obrigado. Sapientia, no latim. Inteligência. Perto, chegou perto. Ô, Damião, na próxima eu lhe dou ponto. A próxima a gente se abraça. Ele dá um besito e tu me rilha. Ele dá um besito e tu me rilha. Besito palestino? No palestino, argentino. Palestino não. Estou fora. Ok. Gente, negociar com vocês é um perigo. Negociar com vocês é um perigo. Daqui a pouco eu vou deixar minha roupa íntima com vocês. Vamos lá. Sapienciais fala de livros de sabedoria. 5 livros dos profetas maiores e 12 dos menores. Então vamos identificar estes livros dentro da linha do tempo. Vamos lá. A linha do tempo você vê aqui, ó. Estão vendo as datas? Aqui você vê as datas. E os eventos com as suas datas, algumas precisas e outras aproximadas. Criação e os patriarcas. Quais são os 2 livros que andam lado a lado, paralelamente? Vamos lá, olhando aqui no gráfico. Criação e patriarcas. Quais são os 2 livros que andam lado a lado, na linha do tempo? Jó e Gênesis. Então Jó e Gênesis, eles caminham lado a lado. Jó provavelmente é o mais antigo livro do Antigo Testamento e também da Bíblia Sagrada. Aí temos o evento do êxodo, deserto, isto a partir
de 1446 a.C. Aí trabalham 4 livros ao mesmo tempo: Levítico, Êxodo, Deuteronômio e Números. A conquista de Canaã entra unicamente o livro de Josué. O livro dos Juízes, ou época dos Juízes, começa em 1200 a.C. Aí entra Ruth e Juízes. O Reino Unido de Israel, né, sobre Saul, Esbocete, Davi, trabalha com 3 livros: Salmo, os 2 livros de Samuel e uma parte, que não é todo o livro, uma parte do primeiro livro de Reis. Muito interessante. O reino dividido já no governo de Salomão, depois de Salomão, entra com Cantares, Provérbios, Eclesiastes e uma segunda parte, ou seja, a metade de primeiro de Reis entra paralelamente com esses 4. Então, primeira de Reis, a sua metade, com Cantares, Provérbios e Eclesiastes, e também a totalidade de segunda de Reis. Mas isso é já o dividido, tá? O reino, isso depois de Salomão. Em 722 a.C., os assírios, por Tiglat-Pileser II, eles invadem, né, a Israel, a Samaria, e olha que nenhum livro diretamente ganha evidência, mas o livro dos profetas. Cabe deixar claro que o reino do norte refere-se a Israel e o reino do sul refere-se a Judá. Então, os 2 livros de crônicas, Jonas, Amós e Oséias, estão ligados ao reino do norte, ou à história do reino do norte, ou a Israel, capital Samaria. Obadias e Joel está ligado à história do reino do sul. Mas observe que depois que os assírios destroem Israel, a evidência de alguns livros com data exata desaparece. Então fica probabilidades, como por exemplo Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque poderiam ter sido livros contemporâneos, o que caminharam lado a lado na mesma linha do tempo. Os livros que estão aqui, em cima da linha do tempo, são os livros com precisão no tempo, com datas. E os que estão abaixo são livros prováveis, que não se sabe com exatidão as suas datas, mas se sabe que eles caminharam lado a lado, quase que dentro da mesma linha do tempo. Quando os babilônios destroem a Jerusalém em 586 a.C., promovendo o exílio de Judá, aí temos Jeremias, Lamentações, Daniel e Ezequiel trafegando praticamente da mesma linha do tempo. Depois, quando os medo-persas assumem, absorvem e destroem o Império Babilônico, entra em cena Zacarias, Ageu e Malaquias, e volta a trafegar na linha do tempo, uma data mais exata, Esdras, Ester e Neemias. Então, os 3 últimos livros que trafegam na linha do tempo da estrutura do Antigo Testamento, com precisão de datas, seriam Esdras, Neemias e Ester. Então, aqui seria em torno de 445 a 400 a.C. Já os livros prováveis, não se sabe uma data exata, seriam Zacarias, Ageu e Malaquias. Malaquias estaria tocando em torno de 400 a 350 a.C., quando entra o período do silêncio profético, onde Deus deixa de produzir qualquer obra inspirada ou produzida pelo Espírito Santo. Vamos lá. Conceitos essenciais para a compreensão. Qual a forma mais adequada para compreendermos o Antigo Testamento? Eu falo alguma coisa dentro da apostila, e daqui a pouquinho nós vamos, estava esquecendo, corrigir os exercícios. Mais 5 minutinhos nós vamos corrigir um segundo bloco de exercícios.
Conceitos essenciais para a compreensão do Antigo Testamento. Alguém já entendeu, ou pelo menos já percebeu, que a compreensão do Antigo Testamento ela é um pouquinho mais complexa em comparação ao Novo Testamento. Quem já observou isso? Para você compreender o Antigo Testamento exige um pouco mais de investigação, um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de compreensão do contexto histórico, geográfico, arqueológico, social. Quem já percebeu isso? O Novo é mais prático, por ser menor em tamanho, pelo espaço de tempo também, por ser menor, 50 anos de história, bem diferente ao Antigo Testamento. Mas vamos lá, vamos conhecer então esses conceitos essenciais para a compreensão do Antigo Testamento. Antropomorfismo, palavra feia do planeta. Antropo quer dizer homem do grego, anthropos. Morfismo vem de morte, forma. Deus se apresenta com aspectos físicos e emocionais humanos. É uma figura de linguagem que tem essa tendência, né, de mostrar Deus bem próximo de nós, com aspectos físicos e emocionais. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Claro, no sentido humano, o arrepender-se está baseado em uma atitude errada, em uma atitude equivocada, em uma atitude mal pensada. Concordamos com isso? No aspecto humano, mas não no aspecto divino. Por isso que causa uma certa contradição, porque você vai lá em Números, se não me engano, no capítulo 12, diz que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então isso causa realmente uma certa confusão. Quando você vê a palavra arrependeu-se em Gênesis 6,6 ligadas com Deus, então o que é isso? É uma contradição? Não é uma contradição, mas é uma figura de linguagem denominada antropomorfismo, né? Formas humanas atribuídas a Deus, tanto no conceito físico como emocional. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11,5, com respeito à torre de Babel. Como Deus podia descer, né? Quem desce somos nós, seres humanos. Deus enche o céu, a terra, o mar e até o próprio inferno. Então isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Vamos lá. Teofania, toda manifestação visível de Deus. Theo vem de Theos, Deus, e fania vem de Phanos, manifestação. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Gênesis 18:1. Interessante, quem é essa pessoa que aparece nos carvalhais de Mamre conversando com Abraão? O que vocês imaginam? É o Senhor, mas está ligado a alguma pessoa da Trindade. Quem seria essa pessoa? Jesus. Vamos estudar isso com muita riqueza na matéria chamada Cristologia. Mas Jesus no Antigo Testamento se manifestou com teofanias, que quando se trata da pessoa dele é a chamada cristofania. Apareceu o Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Êxodo 3:2. Quando você lê o texto hebraico, você descobre que é o próprio Jesus que fala com Moisés na sarça ardente. Oh, que interessante! A outra manifestação de Jesus para Moisés, Êxodo capítulo 33. Senhor, mostra-me o teu rosto, a tua face, a tua glória. Aí o Senhor responde: ninguém permanece vivo depois que me ver. Mas entenda o que eu vou fazer contigo, Moisés. Vou te pegar, vou te colocar na penha da rocha, e tu me vais ver de costas. Eu vou passar por ti e pronunciarei o meu nome. Alguém se lembra desse texto? Foi lindo aquilo ali, meus irmãos. Então diz a Escritura que Deus o pegou, colocou na fenda de uma rocha. Ele passa e pronuncia o seu nome, Hayai Yahweh, e ali vê ele de costa. Na verdade ele viu o anjo do Senhor. O texto hebraico é muito interessante, né? Malak Yahweh, ou seja, ele viu o Senhor Jesus no formato angelical e pelas costas. Muito curioso. Vamos lá,
Outro conceito importante para entendermos o Antigo Testamento. Bom, vamos então já começar a analisar rapidamente alguns livros da Bíblia. O livro de Gênesis, Bereshit, que está no hebraico, e quer dizer começo, a abreviatura em português, GN, autor Moisés. Moisés levou 40 anos redigindo este livro, entre 1450 e 1410 a.C. O versículo-chave está entre Gênesis 1:1 e Gênesis 12:1-2. E a frase-chave, começos, origens. Eventos chaves do livro de Gênesis, só para você ter uma visão rápida e panorâmica. A criação, capítulos 1 e 2, a queda, capítulo 3, a primeira civilização, capítulo 4, o dilúvio, capítulo 5 a 9, a dispersão das nações, capítulos 10 ao 11, Abraão, do 12 ao 25, Isaac, do 17 ao 35, Jacó, do 25 a 35, e José, do 37 ao 50. Aí temos as origens, vem a origem do pecado, de acordo com Gênesis 3:6 e 3:23, a origem da promessa em Gênesis 3:15. Aqui nós temos as linhagens de Adão, bastante interessante. Adão gera Abel, e consequentemente a Caim e a Sete. Lembre-se que Abel foi morto por Caim. Quando Abel é morto por Caim, abrem-se duas linhagens, preste muita atenção aqui, duas linhagens, a linhagem ímpia de Caim e a linhagem piedosa de Sete. Essas duas linhagens aparecem no livro de Gênesis, capítulo 6, com os seguintes nomes: as filhas dos homens e os filhos de Deus. Quando você lê o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis, você tem que ler esses dois capítulos, o 4 e o 5, aí você vai interpretar corretamente o capítulo 6 e vai entender que essas duas expressões, e as filhas dos homens se enamoraram dos filhos de Deus. E aí vem aquelas várias especulações incorretas. Não, teve um grupo lá de anjos, lá do céu, esticou os olhinhos e disse: ele está de olho na boutique dela. Aí desce a terra e faz um joguinho e tem filhos com essas mulheres. Ou tem uma outra teoria que é tão absurda como a primeira: um grupo de endemoniados ou de demônios, né, vem à terra e diz: epa, essa aí são as nossas meninas. Nem demônios e nem anjos fizeram o que fizeram, ou seja, tiveram relações sexuais e geraram os nefilins, gigantes. Como é que eu sei disso? Quando eu estudo a matéria teológica, angelologia e demonologia, eu descubro isso. E quando eu ouço Jesus dizer que os anjos não se casam e não se dão em casamento, para mim é o suficiente. Então cai por terra esta teoria, que incrivelmente ela é sustentada por pastores e até teólogos, que ali em Gênesis capítulo 6 foi o encontro de anjos ou de demônios com aquelas mulheres que, cruzando-se ou tendo relações sexuais, gerou uma nova mutação de seres humanos conhecidas como gigantes, ou do hebraico Nefilim. Damião. Eu já ouvi, acho que o que causa um pouco mais de confusão sobre os filhos de Deus, é porque a mesma expressão é usada no livro de Jó, né? Só que no livro de Jó, a expressão filho de Deus está se referindo aos anjos. Sim, então a minha pergunta, na raiz da palavra, tem alguma diferença? Tem, no hebraico tem. O problema é a tradução lançada ou em português ou em espanhol, porque a Reina Valera também usa a mesma expressão, hijos de Deus, e isso causa problema, mas nós temos que descobrir o contexto. Primeiro o contexto, não importa o idioma que estejamos usando, porque podemos
detectar o significado diferenciado pelo contexto. Além do contexto, aí eu vou no termo hebraico. Aí no termo hebraico fica muito mais claro. Mas nem sempre temos o acesso ao significado literal, ou no termo hebraico, aramaico ou grego. Então nós temos que conhecer vamos dizer, o funcionamento do contexto, que é uma matéria que vem lá na frente, que essa matéria vai ser fantástica. Hermenêutica e exegese bíblica. A hermenêutica a gente vai descobrir pelo contexto e pelas figuras de linguagem. A exegese pelo que está escrito nos idiomas originais. Mas vamos lá. Vamos entender essas duas linhagens, a de Caim. Caim gerou Enoque, Irade, Meluael, Metusael e Lameque. Aí veio o dilúvio. Da linhagem de Sete, Enos, Kená, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Moisés. Lembrando que só Enoque e Noé andaram com Deus, tiveram um relacionamento diferenciado com Deus. O que poucos de nós percebemos, preste atenção, que interessante, tanto na linhagem de Caim como de Sete, tivemos Enoque. Ninguém percebeu isso? Vai lá na genealogia e dá confusão. Se você não prestar atenção, você vai descobrir que tiveram dois Enoques, do lado da linhagem de Caim, alô, e do lado da linhagem de Sete. Que interessante. Alguém já tinha lido isso? Não. Vai lá e pega o capítulo 4, você vai descobrir que tem dois Enoques. Isso causa um pouquinho de confusão. Mas vamos lá. Quando chega Noé, sem Cã e Jafé, a linhagem de Cã foi uma linhagem ímpia, se tornaram os inimigos de Israel. Está lá em Gênesis capítulo 10, é a linhagem ímpia. Depois nós temos a linhagem de Sem. Sem gerou Arshafat, Selá, Eber. Aqui nasce o povo judeu, através da descendência de Eber. Peleg, Reus, Herug, Naor, Terá e Abraão. E aí vem a nação de Israel, e da nação de Israel, Jesus. O capítulo 11 de Gênesis deixa claro que os descendentes de Sem, né, nem o de Jafé, os de Sem, foi a linhagem justa, da qual em linha reta, vem o Senhor Jesus Cristo. Muito interessante, você tem no seu slide, e eu sugiro que você tire um tempinho, né, analisando e estudando. Vamos corrigir os exercícios? Depois dos exercícios eu quero entrar aqui no contexto do dilúvio. Isso vai tomar um tempinho, tá? Eu vou terminar então a aula falando sobre o contexto do dilúvio, para que possamos dar continuação na próxima aula, e aí nós vamos encaixar direitinho com a história de Israel, né, a partir da página 20. Vamos então aos nossos exercícios, ao segundo bloco, lá no finalzinho, por favor. Pastor, e a questão dos nefilins, antes de entrar nisso, então, de onde eles surgiram? Da relação sexual entre a linhagem ímpia de Caim e a linhagem piedosa de Sete. Preste atenção, ainda que o texto bíblico não diga isso com todas as letras, mas os resultados e as consequências são bem evidentes. Em que sentido? O princípio do jugo desigual, ele é bem claro ali em 1 Coríntios capítulo 7, mas Deus deixa bem claro a partir deste evento que Deus não se agrada de misturas. Ele não se agrada da união do santo com o profano. O santo quem era? Descendência piedosa de Sete. E o profano? Descendência ímpia de Caim. E o resultado deste ato de desobediência nascem os nefilins. Nefilim quer dizer mutantes. Então foi uma nova mutação de seres humanos. Na Jordânia, em 2012, é só você ir lá no Google, encontrou-se um esqueleto de um nefilim de 3 metros e 36 centímetros de comprimento, em estado excepcional de conservação. Ele foi, a estrutura óssea foi remontada e está no museu de Haifa, em Israel, né? Algumas fotos do Google estão ali disponíveis, ou seja, definitivamente os gigantes
existiram como resultado de uma mutação genética, prova da desobediência da união do santo com o profano. E curiosamente eles dominaram a região da Síria, do Líbano e do norte de Israel e Jordânia, né? Tanto que o norte de Israel era, na época, né, o quartel-general dos gigantes. Depois eles se deslocaram até Berseba, né, ou até Hebron, na verdade, no sul de Israel. E diz lá o livro de Josué, capítulo 20, que Caleb, depois de 45 anos, né, um velhinho de 85 anos de idade, sobe lá em cima em Hebron e despoja, né, 3 gigantes. E aí toma posse daquela região. Mas essa é uma outra história que eu vou tentar falar na próxima aula. Vamos então aos nossos exercícios. Bloco 2, isto. Abra lá a sua apostila e vamos corrigir as 20 questões do bloco 2. Samuel, homem de profunda piedade e discernimento espiritual, foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Certo ou errado? Então qual é a letra? X. Davi era poeta altamente inspirado. Suas canções de louvor enriqueceram a adoração, primeiro do templo e depois da igreja cristã. Certo ou errado? Qual é a letrinha? X, certo. Número 3, Davi preveu a vida do rei messiânico, a quem ele em sua vida representou de modo perfeito. Certo ou errado? Que silêncio no tribunal. Vou repetir, se alguém está dormindo vai acordar agora. Davi previu a vida do rei messiânico, a quem ele em sua vida representou de modo perfeito. Certo ou errado? Errado, gente. Se você ser perfeito, papai do céu, Davi vai tremer agora na sepultura. Tanta mancada Davi fez, jamais ele poderia. Então, errado. Número 4, embora Israel tivesse uma aliança com Deus, a maior parte de seus reis havia rejeitado e ultrajado as obrigações inerentes a tal aliança. Certo ou errado? Certo. Então a letra é X. Número 5, o escritor dos livros dos reis descobriu que foram muitos os reis de Israel ou de Judá que guardaram aliança com Deus. Certo ou errado? Errado. É muito ao contrário. O livro dos reis mostra que a maioria deles nada tiveram em agradar ao coração de Deus. Então 5O, errado. 6, o compilador final dos livros dos reis deve ter vivido depois da queda de Judá, no ano de 596 a.C. Certo ou errado? A dúvida bateu no ar. Vou repetir. O compilador final dos livros de reis deve ter vivido depois da queda de Judá, no ano 596 a.C. Certo ou errado? Errado. Judá caiu em 586 e não em 596. Essa é a razão que está errado. Então, 7. A Septuaginta denomina os livros das crônicas de Paralepomena, que quer dizer coisas omitidas nos livros de Samuel e dos reis. Certo ou errado? Certíssimo! Yeah! Você vai na Septuaginta e descobre que crônica está lá como paraleponema, que quer dizer coisas omitidas. O que está omitido em Samuel e Reis, crônicas traz. Observe isso na leitura da sua Bíblia, né? Você lê Samuel e Reis, o que não é mencionado ali é mencionado no livro das crônicas. Então, número 7, X, correto. 8. O livro das crônicas é acentuadamente didático e insiste nas bênçãos recebidas por aqueles que vivem uma vida religiosa autêntica. Certo ou errado? Alguém já leu o livro das crônicas? Então você pode responder. Certo ou errado? Ainda está na dúvida. Então não leram, vamos ler um pouquinho mais. Está corretíssimo, tá? Esse livro, ele ensina a necessidade da nossa fidelidade para com Deus e como consequência, as bênçãos recebidas. Então X, correto. Número 9. Os livros das crônicas foram compilados de ricas fontes históricas
que constavam de arquivos anteriores, além de Josué e Juízes. Certo ou errado? Gente, o que houve? Depois do café vocês ficaram quietinhos demais? Certo ou errado? Errado, não tem nada a ver. Os livros de crônicas não tem nenhuma ligação com Josué e Juízes, tem ligação com Reis e Samuel. 10. O livro de Esdras contém quase tudo que se sabe da história dos judeus entre 538 e 457 a.C. Neste último ano, Esdras chegou a Jerusalém. Certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. É só ler com atenção na apostila a linha da cronologia. 11. Terminada a reconstrução dos muros, Neemias tomou medidas para que a cidade estivesse plenamente habitada e que Esdras lesse a lei de Deus. Certo ou errado no 11? Certíssimo, X. 12. Embora nunca se mencione em Esther o nome de Deus, sua mão se manifesta continuamente em todos os pormenores circunstanciais da narrativa. Certo ou errado? Certíssimo, X. 13. Do começo até o fim do livro de Jó, o autor procura com diligência responder a uma pergunta básica: qual é o significado da paciência? Certo ou errado? Errado. É qual o significado do sofrimento? Essa é a tônica do livro de Jó. Então 13, errado. 14. Eliú sugere que Jó está passando por um período de disciplina de amor ordenada por Deus para impedi-lo de continuar pecando. Certo ou errado? Errado. Eliú está dizendo que ele está sofrendo por causa do seu pecado. Então é errado. 14, errado. 15. O livro das crônicas explica com clareza que Davi organizou coros no templo e compôs salmos para eles. Certo ou errado? Certíssimo, X. 16. A versão dos 70 ou Septuaginta acrescenta Ageu e Zacarias como autores de 15 salmos. Certo ou errado? Erradíssimo. Errado. 17. Os padrões positivos e negativos do livro dos Provérbios proporcionam-nos uma prova valiosa de conduta pessoal. Certo ou errado? Certíssimo, X. 18. Eclesiastes significa homem de assembleia, podendo ser o que convoca uma assembleia religiosa ou aquele que é seu porta-voz ou pregador. Certo ou errado? Certo, né? Porque o nome em hebraico é Kolet, e Kolet no hebraico quer dizer pregador. É o nome do livro de Eclesiastes. Então 18, X correto. 19. O Cântico dos Cânticos descreve a beleza do amor puro entre dois homens. Amor que se aprofunda numa devoção recíproca e imperecível. Os irmãos já não pensaram duas vezes. Errado! Senão ia dar boiola, ia dar o quê? Gay. Então errado, 0 ou O. E finalmente 20. O título de Cantares diz que Salomão é o autor. Isto está de acordo com o conteúdo do livro, especialmente a descrição da natureza. Certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo, X. Para quem perdeu, quem se perdeu na neblina? 1 e 2, X. 1 e 2, X. 3, O. 4, X. 5 e 6, O. 7 e 8, X. 9, O. 10, 11 e 12, X. 13, 14, O. 15, X. 18, O. 17 e 18, X. 19, O. E 20, X. Conferido? Conferido? Maravilha. Próxima aula, para fechar tudo, bloco 3. Próxima aula, bloco
de número 3 e vamos então entrar na parte que fala a história de Israel e o contexto do dilúvio. Anote então, próxima aula vamos entrar no contexto do dilúvio, falando também da página 20, a história de Israel. Perguntas, dúvidas? Fale agora ou cale-se até a próxima semana. Perfeito? Estamos então fechando a nossa aula de hoje, 10h13. Está chegando o profeta Orsino. Deus abençoe nosso profeta. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus pela aula de hoje. Deus nos ministrou alguma coisa nesta noite através da sua palavra? Alô? Deus nos falou alguma coisa, sim ou não? Eu quero acreditar que sim, né? Coisas que talvez você nunca houvesse ouvido ou lido nas entrelinhas do Antigo Testamento, estamos entrando, né? E, claro, vai ser impossível estudar a profundidade dessa parte tão rica da Bíblia, mas vamos passar aí para a aula número 4, né? E ainda não teremos condições de estudar ainda a profundidade desta parte do Antigo Testamento tão rica e tão preciosa. Vamos pedir o nosso irmão Geraldo, faça-nos a gentileza, a bondade de levantar a sua voz, por favor, e agradecendo a nossa aula de hoje. Irmão Geraldo, então, orando, e vamos concordar com a oração do nosso irmão Geraldo. Amém. Sim, meu Deus. Graças te damos, Pai. Glória a Deus. Obrigado. Dai-nos. Amém. Ora baixinho, mas ele ora bonito. Pegue a mão do seu irmão, irmãos. Importante orar, né? O alto ou baixo, mas é importante que está orando, falando com o Papai do Céu. Vamos então proclamar o nosso lema. Nossos pastores hoje não puderam estar por motivo de força maior, mas eles faltaram, ou seja, deixaram uma grande lacuna aqui. Estamos, claro, orando então por eles, para que o Senhor possa continuar abençoando-os de uma forma muito especial. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Fim das transmissões desta terceira aula de síntese do Antigo Testamento, quinta-feira, 6 de abril. Deus nos abençoe. Feliz Páscoa, feliz Peixá. Deus nos abençoe. Nos encontramos próxima quinta, dia 13. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Que a boa mão do Senhor seja com você. Obrigado, pastor. Graças. Deus te bendiga. A ficha de Dale, chamada